As narrativas contidas em Juízes apontam para um triste período vivido pelo povo de Israel. É um tempo de trevas e sofrimento, pois cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Após a morte de Josué e com a ausência de uma liderança forte, a rebelião, a corrupção e a apostasia dominaram a nação, trazendo grandes malefícios e opressão por parte de povos inimigos. Abandonar as práticas estabelecidas por Javé acarretava em sofrimento certeiro. Todavia, a misericórdia divina sempre se manifestava quando em arrependimento o povo voltava-se e humilhava-se perante o Senhor. Antes de continuar o vídeo, peço a você que se inscreva em nosso canal. Ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e também compartilhar com seus amigos. Deixe também o seu comentário aqui embaixo, se você gostou do vídeo ou o que você gostaria de ver por aqui. Deus te abençoe. Vamos continuar com o nosso assunto. O livro de Juízes abrange aproximadamente 300 anos, que é datados desde a cronologia do Êxodo. Outra forma de datação ocorre quando o Êxodo é situado em um tempo mais remoto. Mediante essa compreensão, o espaço temporal seria maior, percorrendo os séculos. O livro de Juízes tem início com a informação de que Josué havia morrido. E com isso, os filhos de Israel começaram a perguntar ao Senhor quem deveria subir a pelejar contra os cananeus, conforme está em Juízes 1, versículo 1. A resposta divina foi que Judá subiria e que a terra tinha sido dada em suas mãos. Bastou morrer Josué com sua liderança forte e as claras convicções sendo demonstradas através das instruções deixadas ao povo, e também mediante a firme decisão de servir ao Senhor com sua casa, para que as fragilidades dominassem a nação, e tão logo fizessem aliança com povos vizinhos, o que desagradara fortemente o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O capítulo 2 registra o anjo do Senhor repreendendo os israelitas, afirmando que a partir daquele momento, os deuses dos povos vizinhos lhes serviriam por laço. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz sair, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concertos com os moradores desta terra. Antes, derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: Não os expelirei diante de vós. Antes estarão às vossas costas, e seus deuses vos farão por laços. Juízes 2, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Posterior a este relato, constata-se um ciclo que se repetirá ao longo de todo o período. A adoração devotada aos deuses cananeus sinalizavam a transgressão aos mandamentos divinos. Haja vista que Deus dissera através de seu servo Moisés que não aceitaria ídolos que fossem feitos por mãos humanas e muito menos adorados. Toda a adoração e culto eram exclusividades dele. A idolatria recebia punição severa. Está evidente que as determinações não foram cumpridas. Deus abomina toda a sorte de idolatria e está sempre traz graves consequências para o seu povo. Como bem sabemos, o livro de Juízes está repleto de uma obscuridade espiritual. A apostasia que tomava conta de Israel, entre os povos se aliando com povos vizinhos que eram inimigos de seu povo. Deus havia estabelecido que esse povo não deveria se misturar para que a sua cultura não influenciasse
dentro de Israel. Não limpar a terra dos cananeus apontava para um perigo ainda maior, que de fato aconteceu: o pecado da apostasia. A apostasia está intimamente ligada ao abandono da verdade, ao abandono da fé em Deus. Estabelecer aliança com aqueles povos era permitir que os deuses, suas crenças, a sua religiosidade influenciasse e até mesmo tomasse conta do coração das pessoas, que causaria tristeza ao único Deus. Não obstante a isso, podemos observar que Israel tem essa característica. E dentro desse contexto, Deus levanta um povo opressor para oprimir a Israel. Dentro desse contexto, os cananeus oprimiram Israel e também os povos da Mesopotâmia foram os perseguidores de Israel. Houve um período que eles estavam sendo muito oprimidos por estes povos. Então, o povo começou a clamar a Deus para que aliviasse a carga e que levantasse um juízo. Quando o povo clamava ao Senhor, o Senhor lhe dava um juiz, que esse os livraria das mãos dos seus inimigos. Durante todos os dias dos juízes, Israel tinha uma característica: enquanto os juízes estavam vivos, eles seguiam fielmente ao Senhor. Quando este juiz morria, eles voltavam a praticar os fatos que anteriormente faziam, que davam a abertura para que Deus fortalecesse nações inimigas contra o seu povo. O primeiro juiz de Israel era Otiniel. A definição da ideia de juiz para esse período histórico é um tanto obscuro, haja vista que não se fala de unção, eleição ou sequer função. A dificuldade também reside no tocante à função espiritual. Não há nenhuma referência ou ligação às práticas religiosas e não há ênfase na mensagem de volta ao Deus de Israel, embora tenham agido em nome do Senhor. É importante considerar que o juiz convinha libertar o povo, embora não necessariamente tivesse a intenção de fazê-lo. Os juízes de Israel são divididos, ou podem ser divididos, entre juízes maiores e menores. Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão são conhecidos como juízes maiores. Sangar, Tola, Jair, Ibsan, Elon e Abidom têm a característica de serem juízes de menores proporção. Otiniel era filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, que era filho de Jefoné da tribo de Judá. Otiniel foi um dos que participou da conquista de Canaã e presenciou a quebra dos preceitos divinos. Na batalha para capturar Kiriat Sefer, a futura Debir, destacou-se na liderança e por conta de seu sucesso, Caleb deu a sua filha Aquisa como esposa para Otiniel. O sincretismo religioso, a desunião das tribos, a quebra dos mandamentos divinos e a não destruição completa dos cananeus fizeram com que o juízo de Deus fosse aplicado dessa vez através da Mesopotâmia. O rei Cusã-Risataim oprimiu os israelitas por 8 anos, mas nós podemos observar no capítulo de número 3, versículo de número 7, que a razão para que a Mesopotâmia se levantasse contra os judeus está bem exemplificado no versículo de número 7. Os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram Baalim e os arvoredos, que em outras traduções são Astarotes. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu à mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. É quando nesse cenário o povo começa a clamar a Deus, pedindo um juiz, pedindo que o Senhor levantasse um libertador para eles. E o Senhor
levantou Otiniel, filho de Quenaz, o irmão mais moço de Caleb. Vale salientar que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel e ele julgou Israel e saiu para a guerra. Houve uma intensa batalha e uma batalha travada entre Otiniel e o rei da Mesopotâmia. Porém, graças ao Senhor, Otiniel estava cheio do Espírito, venceu esta batalha, guerreou de forma poderosa e venceu o rei Cusã-Risataim. E Deus deu descanso à terra de Israel por 40 anos. Se você quiser saber o próximo juiz, então aguarde o nosso próximo vídeo, pois tem muita informação importante sobre os juízes de Israel.